Olá, tudo bem, cara acadêmico? Como você está? Nos encontramos novamente, né? Esta é a nossa oitava aula, ciclo 4. Espero que até aqui esteja tudo bem, que não tenham dúvidas, que estejam lendo o material, os textos bases, né? Assistindo às videoaulas. E espero também que vocês, caso tenha dúvida, coloque lá no, no fórum de dúvidas, né? Não deixem, não fiquem com dúvidas sobre os conteúdos aqui apresentados para vocês, tá bom? Combinado? Então, se tiverem dúvidas, pode postar lá, que a gente vai tentar saná-las, né? Eu vou apresentar para vocês os slides de nossa aula de hoje. Só um minutinho. Tá tudo bem aparecendo para vocês? Espero que sim, né? Na aula passada nós tivemos um pequeno problema de internet, problemas técnicos, né? Mas espero que não se repita nessa nossa aula. Então vamos lá? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como já foi dito, é a nossa aula de número 8, né? E o tema da nossa aula de hoje é o papel do RH, ou, né, da gestão de pessoas, no desenvolvimento da liderança. Na aula anterior, nós estudamos sobre relações organizacionais e nós continuamos vendo sobre relações organizacionais, comportamento organizacional, e hoje, especificamente, trataremos da temática liderança dentro do ambiente organizacional. Bem, nossa aula de hoje tem como objetivo definir liderança, né? Identificar os principais pressupostos e as principais limitações das teorias comportamentais no que diz respeito às lideranças no ambiente organizacional e discutir sobre os desafios e eficácia da liderança. Para dar início à nossa aula de hoje, trago para você um questionamento. O que é liderança? Né? Na nossa aula de hoje, nós abordaremos, né, as práticas que determinam, que giram, né, sobre a liderança, né, e o que diferencia os líderes de não líderes, né. Então, o termo liderança, de acordo com Harris 2001, ele diz respeito à capacidade de influenciar pessoas, né? O líder tem a capacidade de influenciar pessoas a quê? Né? A atingir as metas e objetivos que são comuns no ambiente organizacional. A gente tem falado sobre ambiente organizacional desde a aula 4, né? Então é uma temática que a gente vem debatendo bastante sobre o assunto. Podemos então dizer também que o papel dos líderes nas organizacionais é criar um ambiente em que as pessoas elas se sintam livres para experimentar, para colocar, né, para exprimir, né, suas fraquezas, para tentar, né, fazer algo diferente dentro da organização, não se limitar somente àquilo que é colocado, né, distribuído, atribuído a ela dentro do ambiente organizacional. Tá? Então, é importante dizer que o líder ele tem
como objetivo, dentro dos objetivos, remover alguns obstáculos ou obstáculos que impossibilitem seus colaboradores, né, as pessoas que trabalham na organização, a não desempenhar as funções dela, ou seja, as atribuições delas, né? Então, nesse sentido, Chiavenato nos diz que a liderança ela é uma forte influência interpessoal, né? Que as pessoas dentro do ambiente organizacional elas agem com o intuito de modificar, né, algumas atitudes das pessoas dentro do ambiente organizacional de forma que elas consigam atingir os objetivos, as metas estabelecidas pelos líderes dentro da organização. Então, Chiavenato ele nos diz também que o líder, né, que em seu significado quer dizer conduzir, o líder é aquele o quê? Que ele inspira confiança, né, que ele inspira persistência, que ele tem uma comunicação limpa, agradável, se comunica bem com as pessoas que estão colaborando no ambiente organizacional, né, aquelas pessoas que trabalham no ambiente, na organização, né, e que o bom líder e o líder, né, ele é aquele que se importa com as pessoas, né, que ele seja compreensível, que ele planeja boas ações, né? Então, Chiavenato nos traz esses 7 pontos aí, esses 7 pontos dentro que determinam um bom líder. Nesse sentido, um dos teóricos que nós estudamos, né, que fazem parte do texto base, que cabe dentro das discussões realizadas no texto base, Schmidt, 2014, ele diz que existem 3 tipos de estilos de líder, né? O estilo autocrático, que é aquele que dá ênfase ao líder, né? O estilo democrático, que a ênfase é no líder e nos subordinados, e o estilo liberal, que a ênfase é somente nos subordinados. Aqui nós trazemos uma imagem que nos mostra o líder e o nível organizacional, né? O líder, dentro do nível institucional, ele deve ser estratégico, que são os dirigentes, né, os gestores, né? O líder, qual é o foco do bom líder, né? Ele pensa num todo, né? Ele é estrategista, ele impulsiona mudanças, ele é um líder, um gestor cativante, ele é empreendedor. Já no nível intermediário, o bom líder, que é aquele que incentiva, né, que impulsiona a execução das atividades na organização, ele mobiliza as pessoas a executar aquelas ações que lhes são atribuídas, né, e ele seleciona talentos dentro do ambiente organizacional, né? Esses estilos, eles se referem a tudo que os líderes fazem dentro do ambiente organizacional, né? No nível operacional, a gente percebe aí que o bom líder, ele conduz para o bom desenvolvimento de resultados dentro do ambiente organizacional, ele incentiva a desempenhar bem as ações que são atribuídas às pessoas que estão, que colaboram
para a organização, né? Ele influencia as pessoas de modo positivo, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o líder é quem gera, né? Quem tem o poder de gerir pessoas, né? E que o líder é o próprio executivo, né? E ele tem a responsabilidade de lidar diretamente com seus subordinados, né? Então, além de tudo isso, dele lidar diretamente com seus subordinados, ele toma decisões, né, a respeito destes subordinados. Eles definem, o bom líder, ele define quais são os objetivos da equipe, os objetivos individuais dentro do ambiente organizacional, né? E ele orienta essas pessoas, encorajam, né? Cuidam dessas pessoas, capacitam essas pessoas, né? Então, a gente então pode dizer então que o bom líder ele proporciona aos seus subordinados todas as condições necessárias para que eles possam contribuir de forma eficaz para a organização, né? E aqui ele traz de forma mais exemplificada, né, o estilo autocrático, aquele líder que é autoritário, né? Então, algumas das características aqui são apresentadas para o líder autoritário, né? Ele é duro, inflexível, impositivo, né? Ele determina, ele não dialoga com as pessoas, né? Ele determina o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Então, nessa característica aí nós percebemos aí que é de fato impositivo, né? É aquele líder do estilo autocrático, né? Ele determina quais as atividades devem ser executadas individualmente, quais devem ser executadas em grupo, né? E as pessoas que estão na organização, onde o líder é autoritário, eles trabalham aí sob pressão, né? O líder, ele é dominador. Imagina, né? Você trabalhar num ambiente organizacional onde o líder é autoritário, né? Não deve ser muito fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. E o outro estilo de liderança é o estilo democrático. O próprio nome já nos diz aí, democrático, né? O líder nesse estilo, ele além de delegar as atividades, ele também assume tarefas, né? Nesse caso aí, o autor ele expõe o seguinte, que no estilo democrático, o papel do líder é o de assistir, né, de estimular seus colaboradores. E, ao contrário do estilo democrático, ele não, do estilo, perdão, autocrático, né, é aquele líder autoritário, o líder democrático, ele não se impõe, né, então ele dialoga com as pessoas que ali colaboram dentro do ambiente organizacional. Nesse estilo, o líder procura ser um membro igual aos outros do grupo, né? Ele não se coloca num lugar de superioridade, né? Ele se coloca no lugar de todas as pessoas que colaboram com a organização, né? E o terceiro estilo, que é o estilo liberal, né? O laissez-faire, esse estilo, ele é caracterizado no sentido de que os participantes, as pessoas, os grupos, eles têm total liberdade de tomar decisões, né? O líder, a participação do líder nas decisões, ela é limitada, né? Nesse estilo, o líder, ele apenas esclarece quem pode fornecer
informações ao grupo. Então, a gente percebe aí que é totalmente diferente do primeiro estilo também, é o estilo autocrático, aquele líder autoritário, né? É o oposto. Então, nesse estilo liberal, o grupo é quem decide sobre quem vai realizar determinadas atividades, né? E é as pessoas que irão realizar as atividades que escolhem as pessoas, seus parceiros, né? Quem são as pessoas que irão trabalhar em grupo e quem será essas pessoas, né? Então, e aí nesse estilo, o líder ele não participa dessa divisão de atividades, seja de forma individual ou de forma grupal, né? E, por fim, o líder não regula nem avalia o que se passa no grupo, né? Ele apenas responde a possíveis questionamentos, né, do grupo ou das atividades desenvolvidas de forma individual. E aí, até aí está tudo bem? Estão compreendendo? Espero que sim, né? Então, aqui nesse slide, trago para vocês um quadro que expõe sobre o comportamento do líder, né? E nesse quadro, ele é dividido em 4 níveis, né? O nível de conhecimento ou de prática, muito baixo ou inferior, né? Que aí ele traz como exemplo um estagiário. O nível de conhecimento ou de prática médio inferior, né, que são os profissionais da categoria júnior, o nível de conhecimento ou de prática médio superior, né, que é aquele profissional de categoria plena, né, está no nível mais elevado, e de prática muito elevado, né, que é o profissional sênior, que está lá no patamar, no início da pirâmide, na parte superior da pirâmide, né. Então, sobre esse quadro, nós podemos dizer que os colaboradores, as pessoas que contribuem para a organização, ela, ela, ela deve receber todas as informações necessárias para que elas possam desenvolver, né, desempenhar suas funções dentro da organização. Né? Imagine você assumir uma determinada função, uma determinada atribuição dentro de uma organização e no seu cotidiano, no seu dia a dia, você não ter conhecimento de quais as atribuições que você deverá, que ações você deverá realizar dentro do ambiente organizacional, né? É bem complicado, né? Não tem como você ser um bom funcionário, um bom colaborador, tendo em vista que você não sabe, desconhece quais são as suas atribuições dentro do ambiente organizacional, né? É, atualmente, dentro desse mundo globalizado, desse mundo dinâmico, né, desses ambientes dinâmicos no qual estamos inseridos, né, as organizações elas precisam de lideranças, de administradores, né, centrados, né, que desenvolva as atividades de formas eficientes e eficazes, né, junto com seus colaboradores. A gente tem visto aí ao longo das leituras que temos realizado que um bom líder ele trabalha em conjunto com seus colaboradores, né? Ele não tem uma organização, ela não tem como ter um bom desempenho se não há um diálogo, se não há uma parceria entre seus gestores e seus colaboradores. Então, Schmidt, 2014, ele expõe que o líder de sucesso, ele é um líder visionário, um líder estratégico, né? O líder, aliás, são 3 tipos de líderes, né? É o líder gestor, visionário e estratégico.
ele expõe aí que o fator principal de um bom líder, né, são as relações de trabalho. O autor entende que gerir, ele consiste no ato, né, de provocar, de realizar, de assumir responsabilidades, de comandar, né? E ele faz uma diferença entre líder e liderança, né? Ele diz que liderar consiste no ato de exercer uma influência, de guiar, de orientar, né? E que os gestores, eles são pessoas que sabem o que devem fazer, né? E que os líderes são aquelas pessoas que sabem o que é necessário, o que é preciso ser feito, né? Schmidt, 2014, expõe aí que o líder gestor, ele tem uma visão mais voltada para a estabilidade financeira da organização a longo prazo, né? E que as relações interpessoais, no líder gestor, elas estão intimamente ligadas às funções, às atribuições, aos papéis que elas desempenham dentro da organização, no que concerne ao processo decisório, né? Já o líder visionário, o autor expõe que ele fomenta mudanças, né? Ele fomenta a inovação, a criatividade, né? A proatividade. Ele é o espelho da organização, né? Do grupo organizacional, né? E que esse líder, o líder visionário, ele orienta as pessoas dentro do ambiente de organização para que estas alcancem os objetivos, as metas estabelecidas pela organização, né? Esse líder, ele enfatiza, né? Ele incentiva a empresa a longo prazo. Ele as coisas, né, as ações, os objetivos a serem alcançados dentro do ambiente organizacional, para o líder visionário, ele acontece a longo prazo. Já o líder estratégico, o próprio nome já diz, né? As escolhas deste líder são estratégicas, né? E que essas estratégias, elas fazem diferença dentro do ambiente organizacional, né? E ela incentiva as pessoas a terem um comportamento organizacional de forma ética. As decisões tomadas, instigadas, incentivadas por esse líder, elas são baseadas em valores, nos valores da organização, né? E esse líder, ele possui muita expectativa, né, a respeito dos seus superiores, dos seus colaboradores e dele mesmo, né, dele próprio, né. Schmidt, então, expõe que a eficiência nos processos dentro do ambiente organizacional, elas requerem planejamento, implementação, avaliação de estratégias, né? E que que este planejamento, esta implementação, estas avaliações realizadas de forma estratégica, né, que elas permitam ampliar os conhecimentos da equipe, né, que compõe, né, que desenvolve suas atividades dentro do ambiente organizacional, né. E nesse sentido, o autor ele acredita que os gestores eles devem direcionar as ações, as atividades, né, dos colaboradores de sua equipe, né. Então ele diz o seguinte, que líder e liderados, que a relação existencial entre líder e liderados é sustentada na confiança no líder e no apoio a,
da equipe, né? Então, Schmidt, ele aí traz esses tipos, 3 tipos de líderes para o ambiente organizacional, né? Então, para concluir nossa aula de hoje, nós podemos então dizer o quê? Que alguns fatores eles interferem no trabalho em equipe. Então, que fatores é esse? Estrelismo, ausência de comunicação e de lideranças, posturas autoritárias, incapacidade de ouvir, falta de capacitação e de objetivos organizacionais, e não saber quem é quem na equipe, né? O que nós falamos nos slides anteriores. A pessoa está dentro da organização e não saber, não ter conhecimento de que atribuições lhes diz respeito, né? E o texto base nos apresenta, os autores ali estudados, nos apresenta algumas características de equipes eficazes, né? E ele nos traz aí que as equipes eficazes, elas possuem comprometimento, né? Tanto de forma individual como em equipe, né? E tem como foco aí os objetivos da organização. E que essas equipes, elas estabelecem metas específicas, no sentido que as pessoas da organização, elas sejam direcionadas para alcançar os objetivos, os resultados esperados, né, dentro do ambiente organizacional. Certo? Tudo bem? Então, nossa aula de hoje encerra por aqui, né? Espero ter sanado possíveis dúvidas de você, acadêmico. Repito, a respeito de, após a leitura do material didático, do texto base, disponibilizado para você no Ambiente Educa, e após assistir esta videoaula, não surja nenhuma dúvida, mas, caso tenha alguma dúvida, coloque lá seus questionamentos no fórum de dúvidas, tá ok? Aguardo você para a nossa próxima aula. Bons estudos!